Na aula passada, vimos que somos, nós, povo de Deus, uma minoria que sempre deve aprender a esperar no tempo do Senhor. Na aula de hoje, aprenderemos que Deus sempre se lembra de nós e não vai nos deixar para sempre na provação. Hoje começaremos o nosso estudo de Gênesis capítulo 8. Gênesis 8, versículo 1 diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Quando o texto diz aqui no seu início que lembrou-se Deus de Noé, isso não significa que Deus havia se esquecido dele, porque Deus é Deus, não é um ser humano. É impossível para Deus se esquecer de algo. Toda vez que você vir na Bíblia essa expressão Deus se lembrou, isso quer dizer apenas que ele considerou que era o momento de agir no cumprimento de seu plano soberano. Então agora você sabe, Deus se lembrou, Deus decidiu que é o momento de agir. O versículo também diz que o Senhor fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, o que mostra o controle total de nosso Deus sobre a natureza. Ele controla o vento, controla as águas, controla o clima, o que significa que o dilúvio em nenhum momento saiu do controle divino. Fez exatamente o que era para fazer, porque sempre esteve nas mãos soberanas de Deus. Por isso é que o Salmo 103, verso 19 diz assim: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Uma curiosidade aqui, o versículo 1 no seu final diz que Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. E algumas pessoas ficam pensando, baixaram para onde? Para onde as águas foram? Se elas cobriram toda a terra, para onde elas escoaram? Lembra que eu falei numa das aulas passadas sobre as placas tectônicas que não só se separaram quando Deus rachou a crosta terrestre, mas também se chocaram umas com as outras? Pois bem, aqui no caso, uma placa enorme se separou de outra, provocando a fossa que daria origem ao Oceano Atlântico. Você pode ver aqui por essa imagem exatamente a fossa que se abriu com a separação das placas, dando origem ao Oceano Atlântico. Foi para esse buraco gigantesco que a água escoou. Versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Veja como nós temos nesse texto tanto a menção do juízo de Deus quanto de sua misericórdia, não é verdade? O mesmo Deus que abriu as fontes do abismo para exercer juízo, agora fecha essas fontes e fecha também o céu para que não chova mais. Isso é para nos ensinar que Deus é misericordioso e justo. Muitas pessoas só lembram da misericórdia de Deus e sempre apelam a ela quando estão fazendo o que desagrada ao Senhor. Mas Deus, ele também é justo e isso não pode ser perdido de vista. Sendo justo, ele não fará vista grossa para aquilo que fizermos de errado. Ele mostrou isso quando começou o juízo sobre a humanidade por meio do dilúvio. Porém, devido à sua misericórdia, preservou uma família. E por isso é que ele fechou as fontes do abismo, isto é, a água que saía das profundezas da terra, e também fechou as comportas dos céus. Em outras palavras, a água que vinha das nuvens. Além disso, aqui temos de novo a confirmação de Deus como soberano sobre a natureza. Assim como acabamos de ver no versículo 1, para cumprir seus propósitos, Deus comanda as chuvas, os trovões, as enchentes, os tufões, redemoinhos, tsunamis, tudo que o ser humano costuma chamar de catástrofe está debaixo da soberania de Deus. No mundo onde existe um soberano, não se pode falar em desastres, entre aspas, naturais. Versículos 3 e 4 agora. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Você lembra quanto tempo as águas ficaram cobrindo a terra? 150 dias. E agora nós ficamos sabendo que elas também levaram
150 dias para minguar, para escoar. Versículo 4 diz assim: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ararat é uma expressão que se refere a 2 picos, lá na Turquia, conforme temos aqui nessa imagem. Foi nessa região elevada que a Arca de Noé pousou. De fato, veremos, ao final do estudo sobre a Arca, que houve expedições a essa região desde a antiguidade, desde tempos remotos, para verificar com os próprios olhos se a arca estava realmente lá. Mas isso é assunto para outra aula. Versículo 5. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Nesse momento específico da história de Noé e a arca, surgem apenas os topos, os cimos das montanhas, não as montanhas inteiras. Esse é o sinal visível de um início de retorno à normalidade geográfica. Agora preste atenção, as águas não pararam de escoar no 10º mês, não, como o texto dá a entender. Mas o escritor destacou esse mês para mencionar o que acontece no primeiro dia do 10º mês. Ele quer dizer que as águas foram escoando gradualmente e, no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Nesse sentido, a versão da Nova Bíblia Viva português, a NBVP, foi bastante feliz em sua tradução. Olha como ela trouxe. As águas continuaram baixando até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os cumes das montanhas. Entendeu? Elas foram baixando, mas não pararam de baixar no 10º mês, não. O que houve é que, no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Por isso é que devemos entender aqui um escoamento em progresso. Afinal, se a água tivesse baixado totalmente no 10º mês, as montanhas apareceriam inteiras, não é verdade? Não apareceria só o pico da montanha, apareceria a montanha inteira, desde sua base. A terra, ela ainda não estava seca. O processo de escoamento continuou gradualmente. Por isso, embora o início do versículo 5 diga "e as águas foram minguando até o 10º mês", não é que elas pararam de escoar no 10º mês. Não, elas continuaram além do 10º mês, até, é claro, a terra ficar seca. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Agora Noé confere a situação. O interessante é que ele só abriu a janela da arca 40 dias depois que começaram a aparecer os topos das montanhas. Que homem precavido, hein? Ele viu o topo das montanhas, mas mesmo assim, não, vou esperar mais um pouco, sei lá, se de repente eu abro essa janela aqui. Então ele esperou 40 dias para então abrir a janela, que provavelmente ficava no alto, perto do topo da arca. Afinal de contas, ela tinha que estar numa posição que evitasse a entrada acidental de água. Que água, professor? A água de ondas durante tempestades. Afinal de contas, nós sabemos que a arca ficou mais de um ano cruzando os oceanos. Versículo 7. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Quando Noé abriu a janela, ele soltou um corvo para ver se esse corvo poderia confirmar que a água já havia escoado o suficiente para que eles saíssem da arca. Afinal, Noé só tinha a visão do lugar onde ele estava, e era no alto de uma montanha. Ele não sabia como estava o resto do mundo. Por isso soltou o corvo. E o texto diz que esse corvo ia e voltava. A interpretação aqui normal dos comentaristas, de uma maneira geral, é que o corvo voava em círculos, entendeu? O corvo ia e voltava ao redor da arca, mas sem interesse em entrar de novo na arca. A verdade é que esse corvo nunca mais voltou para dentro da arca, sabia? O texto diz que ele ficou indo e voltando até que se secaram as águas de sobre a terra. Então, ele ficou ali do lado de fora da arca
até as águas secarem. Professor, mas como é que ele sobreviveu fora da arca, se as águas não tinham secado ainda? Ele sobreviveu porque o corvo é um pássaro necrófago, o que quer dizer que ele se alimenta de carne morta. Com o baixar das águas, carcaças normalmente ficam expostas. Então, para um corvo, aquilo ali era um banquete. Ele poderia pousar sobre cadáveres tranquilamente e ficar ali bicando, se alimentando. Não havia mais necessidade de voltar para a arca para ser alimentado ali dentro. O fato é que, infelizmente, esse pássaro foi um mensageiro improdutivo. Noé achou que ele traria uma mensagem de esperança, mas não deu em nada. Versículos 8 e 9 dizem assim: Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Olha a diferença entre um corvo e uma pomba. O corvo, eu já disse, é necrófago, se alimenta de carne de animal morto ou mesmo de gente morta. A pomba, por sua vez, não se alimenta de carcaças. Ela precisa de solo seco e também de vegetação. Por isso, o teste usando a pomba seria mais seguro para Noé saber se a terra já estava habitável. Ora, como a pomba não encontrou pouso, ela voltou. E o retorno dela foi a confirmação física de que as águas ainda cobriam a superfície. Noé não via a hora de sair da embarcação. Na próxima aula, continuaremos o nosso estudo de Gênesis 8.